Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui nas nossas gravações, né? Deixa eu arrumar aqui a tela. Vamos dar sequência nas nossas gravações na Lei 145 do Estatuto do Magistério de Mogi das Cruzes, agradecendo a todo mundo que colabora, curte, acompanha o canal aí, né? Então é importante aí você já sabe as formas que você pode ajudar esse trabalho. Então tá aí no descritivo do vídeo. Seção 2 da nomeação, né? Paramos no artigo 14, a nomeação far-se-á, né? Far-se-á. 1. Em caráter efetivo no exercício de cargo de professor de educação básica 1 e 2, tá? Então, efetivos. E diretor de escola, são cargos efetivos, preenchidos por concurso público de provas e títulos. E 2. Em caráter provisório, no exercício da função de confiança de coordenador pedagógico, vice-diretor e supervisor de ensino. Então, esses já são cargos de confiança, né? Coordenador pedagógico, vice-diretor e supervisor de ensino. Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Vamos supor que alguém que está lá de supervisor é convidado para substituir, né, o secretário de educação por um período de férias, de licença, né? Então ele obviamente, né, vai optar aí por uma remuneração. Claro que a maior deve ser a de secretário, tá? Mas há casos que a pessoa tem acúmulos, enfim. Então, artigo 15, a nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade, né? Então, sempre, né? As pessoas falam assim, ai, fulano de tal foi chamado. Gente, isso é história, porque isso é um processo acompanhado pelo Tribunal de Contas. Toda vez que a prefeitura nomeia alguém, pode ser uma pessoa, ela tem que mandar para o Tribunal de Contas e isso é rigorosamente fiscalizado. Parágrafo único. Os demais requisitos para ingresso e desenvolvimento do servidor do quadro de magistério na carreira, mediante promoção, serão de acordo com essa lei complementar ou o que dispuser o plano de carreira e a regulamentação específica. Aí vem a subseção 1, que é do concurso público e do processo seletivo, que interessa a todos nós aqui, ó. Artigo 16. O concurso público para os cargos de professor e diretor de escola e o processo seletivo interno de provas e títulos para a função de coordenador pedagógico e a função de supervisor de ensino, conforme disposto nessa lei complementar, está condicionada à inscrição do candidato e ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Então, olha só, cargos, né, de diretor, professor, como a gente já falou aqui, são efetivos. Existe o processo seletivo interno ali para a função de coordenador, supervisor, né, de acordo com a lei, tá? Então, é bom fixar isso aí que a banca pode perguntar isso para você. Parágrafo 1. Concurso público para os cargos de professor e diretor de escola e o processo seletivo interno de provas e títulos para a função de coordenador pedagógico e a função de supervisor de ensino terão validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado por uma vez. Todo concurso público, gente, ele tem validade de 2 anos. Pode ser prorrogado por mais 2 anos, né? A partir da data da homologação. Porque a homologação é o ato final do concurso. Depois que você homologou, aí está tudo pronto para a prefeitura poder chamar os candidatos, né? Acabou a fase de recurso, publicou classificação final, e a prefeitura ela pode renovar, ela pode, não é que ela deve. Tem gente que fala assim, prestei o concurso tal, a prefeitura não renovou,
né, os 2 anos lá só valeu por 2 anos, mas é um direito da prefeitura não renovar, tá? Ela pode renovar. Parágrafo 2, o prazo de validade, né, que alude o parágrafo 1 desse artigo e as condições de realização serão fixados em edital que serão publicados no termo da lei. Parágrafo 3º, poderá ser aberto novo concurso público, ainda que existam candidatos aprovados não nomeados em concurso anterior em plena vigência, garantindo-se a prioridade de convocação sobre os novos aprovados. Professor, como é que é isso? Vamos supor que a prefeitura fez o concurso, 2 anos, pois mais 2 anos prorrogou. Aí está no finalzinho ali do concurso, já está chamando ali, mas está no final. A prefeitura pode abrir outro? Pode abrir outro concurso, só que ela tem que esgotar, né, os chamados do anterior, tá? Esgotar, assim, a chamada, né? Aí o concurso acabou a validade, aí passa a valer o outro que ela fez, tá? Mas ela não pode chamar do mais recente sem antes, desde que o outro esteja na validade, né, gente? Aí tem muita gente que fala assim, a prefeitura não chama, não sei o quê. Gente, quantos a prefeitura colocou no edital? 10 vagas? Se ela chamou 10 vagas, ela cumpriu, tá? Cumpriu as exigências. Chamou 10, colocou 10, chamou 10. Normalmente as prefeituras chamam mais, né? Mas, como eu já expliquei, para que você tenha, que você possa chamar um candidato, essa vaga precisa estar criada em lei, ou ela precisa ter surgido ali por um motivo de vacância, falecimento, aposentadoria, exoneração, tá? Não é simplesmente chamar as pessoas assim, aleatoriamente. Eu coloco 200 funcionários lá. Não, tem as vagas, estão em lei. Ó, essa prefeitura tem 300 vagas, porque está na lei dela. Ela quer ampliar, ela tem que mandar um projeto de lei para a Câmara, mostrando os impactos, que tem condição de pagar, que tudo, pá, né? Então não é assim simples. Parágrafo 4º. As pessoas com deficiência assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, no qual será reservado 5%. Não se esqueça disso, as bancas adoram perguntar isso. 5% das vagas oferecidas no concurso, respeitando a proporção. Então anota aí no seu resumo, né? Parágrafo 4º, artigo 16. Qual é o percentual de vagas para pessoas com deficiência? 5%. Certo? O parágrafo 5 foi vetado. Vetado significa que ele não está valendo, né? O concurso público e o processo seletivo interno de provas e títulos reger-se-ão por instruções especiais que estabelecerão: inciso 1, a modalidade de seleção; 2, as condições para o provimento do cargo e as vagas existentes. É o famoso edital, né, que muita gente não lê. São as instruções aí, o edital. Então, é importante ler o edital. 3, o tipo e o conteúdo das provas e a natureza dos títulos, os critérios de aprovação e classificação, os critérios de pontuação para os fins de valorização de experiência do profissional do magistério e o prazo de validade. Tudo isso está lá no edital. Artigo 18. As inscrições para o concurso público far-se-ão mediante o atendimento ao edital, contendo todas as informações necessárias aos interessados. Então, você vai lá, o edital é a regra do jogo, aquilo que eu falo. Todas as informações estão lá, gente. Quando que é a prova de títulos, quando que é a prova, tudo está lá. Pode, com a pandemia teve adiamentos, né? Aí a banca vai publicando lá nos editais, tá? Parágrafo único. O edital do concurso público e processo seletivo interno de prova e títulos definirá a pontuação específica que será acrescida à nota final da prova para fins de tempo, de valorização de tempo no serviço prestado no magistério, né? Pode aí, quando sair o concurso processo seletivo interno, tem a contagem de pontos, né, para aqueles que já trabalham. Subseção da posse e do exercício. Artigo 19. Aí, gente, posse, né, é importante. Posse e exercício
dois atos administrativos importantes na questão do funcionalismo público. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as competências, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Ou seja, você vai assinar lá todos os seus deveres, responsabilidades, direitos, né? E isso não pode ser alterado de forma unilateral, ou seja, só um lado, né, alterar, ou você ou a administração, salvo, né, os atos de ofício previstos em lei. Parágrafo 1. A posse ocorrerá no prazo de 5 dias úteis. Gente, marca isso aí, porque isso aí vai cair, tá? Olha, o prazo aqui em Mogi é curtinho, hein? 5 dias úteis, né? Acabei de gravar lá sobre Cubatão, lá é 30 dias, podendo prorrogar por mais 30. Aqui é 5 dias úteis. Convocou, entregou documento, marcou sua posse, você tem 5 dias úteis para tomar a posse, contados da publicação do ato de provimento. Parágrafo 2. Em casos especiais, a critério da administração, o prazo, parágrafo 1 desse artigo, pode ser prorrogado por igual período, uma única vez. Ou seja, você tem prazo de 5 dias úteis, você pode prorrogar por mais 5 dias úteis. Então, você pode esticar a posse até de 10 dias úteis. Tá? Terceiro parágrafo, a posse poderá ocorrer mediante procuração. Pode, professor, sim, por algum motivo você não pode tomar posse, você está mudando para Mogi e tal, aí você nomeou alguém lá para tomar posse para vocês. Ok, pode tomar posse. O exercício tem que ser você, né? Obviamente, tá? O efetivo exercício. 4. Só poderá haver posse nos cargos de provimento de cargo por nomeação, certo? Parágrafo 5º. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Então, são duas obrigações que você tem que fazer. Uma é entregar sua declaração de bens. Professor, por que é isso? Porque você vai entrar no serviço público, né? Vamos supor que você entrou lá, né, no serviço público e de uma hora para outra enriqueceu. Você tinha um Fiat Uno na prestação, uma casa popular, e no ano seguinte você está de McLaren, né, Ferrari, apartamento de cobertura, aí aconteceu alguma coisa, né? Aí precisa saber o que aconteceu. Então, você declara lá o seu patrimônio, né, para poder ter um acompanhamento lá do servidor público, em todos os cargos, né? Todos. Parágrafo 6. Será tomado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer nos prazos previstos do artigo, os parágrafos 1º e 2º, aquele prazo lá de 5 dias úteis e depois, né, se você prorrogar, de 10 dias. A posse em cargo público dependerá da prévia inspeção médica, conforme critérios estabelecidos pela administração pública. Eu passei no concurso, mas fui reprovado, né, na inspeção médica. Eu tomo posse? Não tomo posse. Está previsto lá no edital, tá? Tem que estar em boas condições de saúde física e mental. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Acabei de falar para vocês isso, né? Artigo 21. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou função de confiança. É quando você começa a trabalhar. Efetivo exercício é quando você está trabalhando, né? De fato, está lá no chão da escola ou aonde você estiver trabalhando. Parágrafo 1. A função de confiança será exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo,
função de confiança, a famosa, em alguns lugares chamada FG, aqui é FC, né? Função de confiança, só pode ser, né, por cargo efetivo, tá? Função de confiança. E destina-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento, tá? Direção, chefia e assessoramento. Bom, parágrafo 2. O prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício é de 5 dias úteis contados da data da posse. Repetiu aqui, né? Para você fixar bem, o artigo 21 está repetindo aí. Você tomou posse, né? Aí, agora, para entrar em exercício é o mesmo prazo, 5 dias úteis. Tomei posse, né? Tenho 5 dias para entrar em exercício. E se eu não entrar em exercício? Aí nós vamos ver as consequências. Parágrafo 3. O início do exercício da função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer motivo legal, hipótese que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Né? Então a pessoa está de férias, né? Aí vai ter que aguardar o retorno. Parágrafo 4. O servidor exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança se não entrar em exercício. Então se ele não entrar em exercício, ele está exonerado ou o ato sem efeito, tá? Né? O ato sem efeito. Então são as duas medidas que podem acontecer. Parágrafo 5. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor, compete dar-lhe o exercício, né? O trabalho, começar ali. Artigo 22. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. O que é assentamento? É a documentação sua na prefeitura, né? Seus documentos lá, a sua história na prefeitura. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Toda a documentação, né? Inclusive lá a declaração de bens, como nós falamos. Artigo 23. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data do ato que promoveu, né? Que promover o servidor. Seção 3, essa importantíssima, cai muito nos concursos, o famoso estágio probatório. Gente, cai demais, a VUNESP adora esse tema, e como Mogi é VUNESP, olho no estágio probatório. Primeira coisa importante que você tem que saber do estágio probatório, ele é de 3 anos, tá? Artigo 24. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de 3 anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para desempenho do cargo, observado no mínimo os seguintes fatores. Aí você tem que anotar, gente. Você tem que anotar 3 anos, né? Não pode errar isso, gente. Isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro, ó, exagerando. Ó. No país, né? Tá na Constituição. No país. 3 anos de estágio probatório, tá? E existe alguns municípios que precisam atualizar aí a lei, né? Mas no estágio probatório, 3 anos, tá? E aí os itens, gente, que serão avaliados, né? Para você garantir aí que você vai passar pelo estágio probatório. 1. A assiduidade, que diz respeito à sua frequência, né? Se você não falta muito, se você é assíduo no trabalho, se você não é de faltar, então a sua assiduidade. Disciplina, disciplina, compromisso, né? Com o trabalho. 3. Postura ética, compromisso e dedicação. Disciplina também envolve aí, né? Compromisso, dedicação, postura ética também. 4. Responsabilidade. 5. Eficiência no trabalho. Não é eficácia, tá, gente? Cuidado, né? São palavras que têm uma pequena diferença. Eficiência no trabalho. Qualidade no do trabalho, né? O item 6. E capacidade de iniciativa. Importante, ó.
Então você precisa lembrar disso, cola na parede, né? Na hora que você for dormir, você lê isso aí, para você não esquecer, que é importante. Artigo 25. O servidor, estágio probatório, será avaliado nos termos do artigo 29 desta lei. Já vamos ver, né? O servidor em estágio probatório poderá exercer cargos de provimento em comissão, função de confiança, direção, chefia ou assessoramento. Isso é importante estar atento, nem todas as prefeituras são assim. Então, olha só, quando você está ainda em estágio probatório, você pode exercer sim os cargos em comissão, de função de confiança, de direção, chefia ou assessoramento. Artigo 27. Não se concederá ao servidor em estágio probatório as licenças e os afastamentos previstos nos incisos 5 e 6 do artigo 143. Quando você está em estágio probatório, determinadas licenças, que nós vamos ver aí, não podem, né? Vou dar só um exemplo aqui. A licença sem remuneração por 2 anos. Eu posso? Não, lógico, né? Você está em estágio probatório, não pode ainda, tá? Artigo 28. O estágio probatório ficará suspenso, inciso 1, durante as licenças e os afastamentos previstos no artigo 143, inciso 1 a 4, 7 e 8 e artigo 181 dessa lei complementar e será retomado a partir do término do impedimento. Aí nós vamos ver aí quais são essas licenças, né? Então tem lá a licença gestante, nós vamos ver as licenças que são que suspendem, né, o seu estágio probatório. 2. No período em que o servidor estiver afastado do cargo, respondendo a processo administrativo disciplinar. O que é o processo administrativo disciplinar? O famoso PAD. Você fez alguma coisa errada, muito errada, né? E a administração abriu um processo administrativo disciplinar. O teu estágio probatório congela, certo? Está suspenso. Não está contando, né? Parágrafo único. O período em que os servidores concursados estiverem exercendo cargos de provimento em comissão e funções de confiança será considerado como tempo de efetivo exercício para fins de contagem do estágio probatório, a que alude o artigo 24 dessa lei complementar. Atenção nisso, porque isso também não é comum em todas as prefeituras. Então, vamos supor, eu entrei na prefeitura de Mogi, aí fui convidado para ser diretor de educação, cargo em comissão. O meu estágio, né, tá contando ali, ó, efetivo exercício. Tem prefeitura que quando você vai para um cargo desse, congela o seu estágio, tá? Nesse caso, não. Então é importante, porque essas diferenças que são exploradas pelas bancas, né? Geralmente essas leis, né, elas são muito parecidas entre os municípios, mas tem as suas peculiaridades, como eu falei, dos 5 dias, né, para você tomar posse, 5 dias para você ter o efetivo exercício. Então é um prazo bem curtinho lá em Mogi, tá? Subseção 2, avaliação especial de desempenho. A avaliação especial de desempenho, AED, né, guarda essa sigla, tem por finalidade apurar se o servidor, durante o período de estágio probatório, apresenta aptidão e capacidade para o exercício do cargo para o qual foi habilitado em concurso público e será realizada por comissão instituída para essa finalidade, de acordo com os critérios estabelecidos em regulamento específico, observadas as seguintes condições. 1. A avaliação do profissional nos aspectos compatíveis com o exercício do cargo público. 2. Definição dos níveis de responsabilidade dos profissionais que deverão atuar no processo de avaliação. Tá? 3. Definição dos prazos necessários e respectiva conclusão. Parágrafo único. Os fatores que serão considerados na avaliação de especial desempenho são aqueles que nós acabamos de ver do artigo 24 dessa lei, que eu falei para você colar na parede, né? Subseção 3 da estabilidade, aquilo que todo servidor almeja. Artigo 30. O servidor público, integrante do quadro do magistério, habilitado com concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo, adquirirá estabilidade em um serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício. E claro, essa estabilidade está condicionada a você ter sido aprovado no estágio probatório, né? Artigo 31.
o servidor de que trata o artigo 30 dessa lei complementar só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. O que significa isso? Significa que você, né, perdeu em todas as instâncias. Enquanto você tiver recurso, você não pode ser exonerado, tá? Você não pode ser mandado embora. Porque o trânsito julgado é quando não tem mais recurso. Você foi condenado ali em todas as instâncias, não tem jeito. Ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa, né? O famoso PAD aí, PAD, processo administrativo disciplinar, você tem que ter garantido ampla defesa. Se alguma hora lá não foi dado direito de você ver o processo, você não teve direito de se manifestar, ou seja, se você não teve ampla defesa, aí o processo tem que ser anulado, voltar do zero. Parágrafo único. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável integrante do quadro magistério ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Vamos falar na seção 4 da promoção. Cai bastante também, ó. Artigo 32. O sistema de classificação de cargos, a organização geral de pessoal, bem como as disposições e procedimentos relativos à promoção e acesso aos integrantes do quadro do magistério serão estabelecidos e definidos no plano de carreira, conforme disposto nessa lei complementar. Beber só uma água. Assim, tem um plano, né, de carreira, e aí você vai ali sendo promovido de acordo com o seu desempenho ou sua entrega de títulos, né, de mestrado, doutorado. Tá. Seção 5 da readaptação. A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as limitações que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificado por inspeção médica. Parágrafo 1. Se o julgado for incapaz definitivamente para o serviço público por inspeção médica, o readaptado será aposentado, né? A famosa aposentadoria por invalidez. Olha o detalhe, gente. Readaptação é um processo muito comum que acontece nas prefeituras e no magistério principalmente. Então é importante você estar atento a isso. Ah, eu estou no estágio probatório, eu posso ser readaptado? Não, né? Por quê? Aí significa que você não vai passar no estágio probatório, porque você não está demonstrando lá a condição, né, para o trabalho. Então, muita gente, cuidado com isso, tá? O estágio probatório é um período em que você está sendo avaliado, certo? Parágrafo 2. A readaptação será efetivada, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos, e na hipótese de existência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Parágrafo 3. Olha o que eu acabei de falar. O servidor em período de estágio probatório não terá direito à readaptação. Tá? Não tem direito. Então, atenção esse parágrafo 3 aqui, ó, né? Que a Banca Vunesp, ela gosta de contar aquela historinha, né? João estava no estágio probatório e tal. Aí precisou ser readaptado, de acordo com o artigo 33, né? Aí, qual é a resposta? O servidor em período não tem direito à readaptação, tá? Artigo 34. Os profissionais do quadro magistério cumprido o estágio probatório, que tenham sofrido perda de sua capacidade física ou mental, comprovada por perícia médica, serão readaptados. Ó, passou o estágio probatório, passando a exercer atribuições compatíveis com sua limitação após procedimento administrativo realizado pelos órgãos competentes da administração. Parágrafo 1. Será assegurado ao servidor readaptado, de acordo com seu cargo, a evolução funcional,
relacionado ao tempo de exercício, formação acadêmica e técnica, conforme disposto nessa lei complementar. Parágrafo 2. A carga horária de trabalho do profissional readaptado corresponde à jornada de trabalho de seu cargo, devendo ser integralmente cumprida no posto de trabalho. Então, você vai ser readaptado e a carga horária será a mesma, né? Correspondente à sua jornada de trabalho do seu cargo. Se trabalha por 20 horas, você vai ser readaptado para 20 horas, certo? Não é trabalho 20 horas ou ser readaptado para 40, não é isso, né? Parágrafo 3. O servidor readaptado poderá fazer parte de comissões e representações em órgãos colegiados. Ao readaptado é vedada a remoção por permuta. Então, muitas vezes, né, as bancas perguntam isso. Então, pergunta aí, ele pode ser readaptado no estágio probatório? Não. Ele pode fazer uma permuta? Também não. Está lá no artigo 34, parágrafo 4, que é vedada, é proibida, né, a permuta do servidor readaptado. Artigo 35. O servidor sujeito à readaptação deverá se apresentar à chefia imediata, requerimento próprio dirigido ao prefeito, anexando o laudo do médico, né? Faltou aqui uma palavrinha, né? Comeu aí o estatuto. Do médico responsável, contendo as restrições e o período de readaptação. Parágrafo 1. A chefia imediata deverá providenciar e assinar o rol de atividades a serem desenvolvidas pelo servidor na condição de readaptado e encaminhá-lo juntamente com o requerimento próprio competente de recursos humanos para os registros necessários e demais providências. Parágrafo 2. O servidor sujeito à readaptação será encaminhado para inspeção médica acerca das suas condições de trabalho. Parágrafo 3. Deverão ser indicadas no relatório as restrições e a periodicidade da condição de trabalho. Parágrafo 4. A validade do relatório que trata o caput desse artigo não poderá ser por período superior a 6 meses. O que eu falo? Que as bancas gostam desses prazos, né? Então, artigo 35 aqui, lembra disso, validade do relatório não pode ser superior, não poderá ser por período superior de 6 meses, tá? Parágrafo 5. O período de readaptação poderá ser prorrogado desde que sejam cumpridas as condições estabelecidas no caput desse artigo, né? Aqui, certo? Isso aqui. Isso é o caput, tá? Então, olha só. Readaptação, como é que ela é feita? Deve apresentar a chefia imediata, requerimento próprio dirigido ao prefeito. Muita gente, as bancas gostam de vai mandar direto para o prefeito. Sim, é direto para o prefeito, está aqui no artigo 35. Tá? Então, cuidado com esses itens. Artigo 36. Ao servidor readaptado é proibida a realização de horas extras ou ampliação da carga de horário de trabalho. Veja quantas proibições, né? Não pode se readaptar no estágio probatório, não pode fazer permuta, não pode ampliar a jornada, não pode realizar hora extra, porque se você já foi readaptado é porque você não estava bem, né? Então vai aumentar a sua jornada de trabalho? Vai ampliar a sua carga de trabalho? Não, obviamente, tá? Então, artigo 36. Então, a readaptação impõe uma série de limitações ao servidor. Artigo 37. Cessada a readaptação, né? Porque o servidor pode melhorar lá, né? O servidor deverá retornar às atribuições do seu cargo no primeiro dia útil, imediatamente após a cessação da readaptação. O servidor melhorou, tal, né? Descobriram lá um tratamento, enfim, né? Ele ficou melhor, enfim, e aí ele tem que retornar no primeiro dia útil imediatamente. Artigo 38. Durante o período de readaptação, o integrante do quadro do magistério poderá se remover, sendo vedada a redução e ampliação da jornada de trabalho, tá? Ele pode se remover, né, sendo vedada a redução e ampliação, como a gente já falou. Seção 6 da reversão. Artigo 39. É importante você anotar isso aí, porque as bancas também, principalmente a VUNESP, gosta de perguntar isso.
Reversão é o retorno à atividade do profissional da educação integrante do quadro magistério aposentado por invalidez, quando, por inspeção médica, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Alguém foi aposentado por invalidez, né? E aí descobriu-se que não era, né? Foi birra do médico, foi erro do médico, né? Enfim, aí vai se apurar, se foi de má fé, o servidor pode ser processado, né? Então, foi lá, aí não cabia aposentadoria de invalidez. Aí o que é feito? A reversão. Reversão, ele deixa de ser aposentado por invalidez e volta à ativa, né? A reversão, no artigo 40, far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo, o servidor de que trata o artigo 39 dessa lei complementar exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga, né? Então você foi aposentado por invalidez, apareceu alguém para o seu lugar lá, né? Então você vai ter que ficar aí como excedente. Artigo 41. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 75 anos de idade, conforme legislação vigente. Por quê, gente? 75 anos de idade é o que a gente chama de aposentadoria compulsória, né? A gente brinca, a gente fala que é expulsória, né? Você não pode trabalhar no serviço público além dessa idade. Você pode trabalhar até 75 anos. Com 76, você já não pode trabalhar mais, né? Nesse caso aí, né, que nós estamos falando, é a chamada expulsória. Completou 75 anos, você vai curtir a vida, vai aposentar, né? Vai fazer outra coisa, mas no serviço público é a expulsória. Seção 7 da reintegração. Expulsória é brincadeira, né, gente? É a compulsória. Compulsória é o termo correto. Expulsória é brincadeira que a gente faz. Seção 7 da reintegração. A reintegração, artigo 42, é a reinvestidura do profissional da educação estável integrante do quadro magistério no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando sua demissão for invalidada por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Então, por algum motivo, você teve um PAD lá, né? O pessoal não gostava de você, te perseguiu e te mandou embora. Você entrou na justiça, né? Aí foi provado que você não era para ser mandado embora, aí você é reintegrado, recebe tudo que você deixou de receber, né? Olha que beleza, né? E isso pode acontecer tanto na esfera jurídica, né, judicial, quanto na administrativa. Ó, mudou a administração, entrei lá com o processo, ó, tá vendo? A outra administração me perseguiu, me mandou embora, e aí a administração entendeu que realmente houve vícios, erros lá no meu processo, e aí me reintegra, certo? Parágrafo 1. Na hipótese do cargo ter sido extinto, a reintegração da SEARS em cargo de vencimento equivalente, respeitada a habilitação profissional. Parágrafo 2. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitando o outro cargo, aproveitar em outro cargo. Então, eu voltei, a pessoa que estava no meu lugar vai voltar para o cargo de origem dela, né? E não tem direito à indenização. 3. Não sendo possível fazer a reintegração conforme exposto nesse artigo, o servidor integrante do quadro magistério será posto em disponibilidade até o seu adequado aproveitamento. 4. O servidor integrante do quadro magistério reintegrado será submetido à inspeção médica e será aposentado quando incapaz, né? Pode ser que você foi demitido, ficou muito mal, né? Ficou doente e tal, não tem mais condição de trabalhar. Mas você foi reintegrado, você vai receber tudo e aí você vai ser aposentado. Seção 8 da disponibilidade e do aproveitamento. Então vamos lá aqui. Artigo 43. A disponibilidade é um instituto que permite ao servidor estável que teve seu cargo extinto ou declarado desnecessário permanecer sem trabalhar com remuneração proporcional ao tempo de serviço à espera de um eventual aproveitamento. Fábio, isso acontece? É muito raro, mas vamos supor, né, que a prefeitura tinha lá
2 vigilantes. Esse cargo já foi extinto. Aí não tinha mais o que fazer com eles, né? Aí colocou eles à disponibilidade, certo? Isso pode acontecer? Pode, é muito raro, né? Porque sempre arruma um lugar ali para as pessoas. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer, por isso que está previsto em lei. Artigo 44. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargos de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Parágrafo 1. O aproveitamento dependerá da comprovação da capacidade física e mental mediante inspeção médica. Parágrafo 2. Comprovada a incapacidade definitiva em inspeção médica, o servidor integrante do quadro de magistério será aposentado, observadas as formalidades legais. Parágrafo 3. O aproveitamento far-se-á-se a pedido ou de ofício, respeitada sempre a habilidade profissional. Gente, o que é de ofício, né? Pode ser de pedido do próprio servidor ou a própria administração, tá? De ofício. Né? Artigos 45. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor integrante do quadro de magistério não entrar em exercício no prazo legal, salvo em caso de doença comprovada por meio de inspeção médica. Tá? Recondução, gente. Artigo 46. Tem que saber tudo isso. O que é reintegração, o que é recondução, certo? Artigo 46. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: inciso 1. Inabilitação estágio probatório relativo a outro cargo. Eu era PEB 1, né? Passei para PEB 2, fui lá para PEB 2. Não me adaptei com PEB 2, o pessoal reclamou muito, eu nem passei no estágio probatório. O que acontece? Volto para o meu cargo no PEB 1. Sou reconduzido para o meu cargo de origem, né? Entrei na prefeitura como PEB 1, prestei depois concurso para PEB 2, fui para PEB 2, mas não passei do estágio probatório lá, porque não me adaptei com adolescente, volta para PEB 1. Ou reintegração do anterior ocupante, aquele caso que eu falei, chegou alguém que foi reintegrado, né? Aí eu volto para o meu lugar. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor integrante do quadro magistério será aproveitado em outro, observando o artigo 42 dessa lei complementar. O que cai muito em prova da VUNESP? Vacância, é aquilo que eu falei. Quando que pode chamar do concurso público? Quando tem vacância, né? Artigo 47. A vacância do cargo público decorrerá de 1. Exoneração. Alguém foi lá, Fábio, estou lá em Mogi, não quero mais trabalhar em Mogi, pedi minha exoneração. Fui exonerado, meu cargo ficou vago. Posso chamar do concurso? Tem concurso vigente? Tem. Posso chamar alguém para ocupar o cargo do Fábio? Pode, porque ele foi embora, exonerou. Demissão, né? A pessoa foi demitida. Foi demitida, teve um processo administrativo lá, mandaram embora. Pode chamar alguém? Pode. Promoção, a pessoa foi promovida, né? Saiu daquela função, foi para outra ali. Tem cargo vago, sim. Readaptação definitiva. Alguém que ocupava lá PEB 1 foi readaptado para secretário de escola. Abriu o cargo lá. Aposentadoria, né? A pessoa trabalhou, vai se aposentar, saiu, abriu o cargo. Posse em outro cargo inacumulável. Né? Não pode, né? Sabe as acumulações aí. Professor 2 cargos, né? Ainda tem que bater o horário, tem que estar tudo certinho. E falecimento, né? Aconteceu muito aí por causa da Covid. Infelizmente, muitos servidores acabaram falecendo, né, de Covid, e aí abriu novos cargos, né? Então, infelizmente, nesse sentido aí. Artigo 47, esses aqui você tem que saber, gente, porque é a vacância que abre vaga para os concursados, certo? Artigo 48, a exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Então, você está lá no cargo efetivo, aí você quer pedir exoneração, você pode pedir, né? Você pode pedir.
Professor, quem é que faz isso? Eu já fiz isso, né? Tinha carga efetiva em Barueri, mas enfim, não estava conseguindo compatibilizar o horário, eu fui lá e pedi exoneração do cargo de Barueri, tá? Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á quando, aí parágrafo 1, aí é da administração, né? Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Você não passou no estágio probatório, você é exonerado. 2. Quando tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido, aquele prazo que nós falamos lá, de 5 dias. Não entrou em exercício, está, né, exonerado. Artigo 49. A cessação da designação de função de confiança dar-se-á em conformidade com a regulamentação específica. Bom, e para o próximo vídeo, nós começamos no artigo 50. Olha, avançamos bastante hoje. Vamos começar no artigo 50, falando da remoção, né? E é importante que você anote, é importante que você faça a revisão, assiste o vídeo, faça a revisão, leia a lei. Não esqueça disso, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.